Privilégio de estar ante a Tua presença, Senhor, e mais uma noite estudar acerca da Tua palavra, de aprender os segredos do Senhor, aprender para a glória do Teu santo nome, os ensinamentos, em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa diminuir, o Senhor possa crescer, Senhor, o Senhor possa fazer igual no Salmo 119, versículo 18, desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor. Faz com que os nossos olhos do entendimento venham ser iluminados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nos purifica através da Tua palavra. Em nome de Jesus, nos limpa através da Tua palavra. Em nome de Jesus, que a gente possa ter a compreensão, Senhor, para a glória do Teu santo nome, de mais um aprendizado da Tua parte, em nome de Jesus, amém. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26 e 27. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo de número 1, versículo 26. Diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a besta da terra, sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Oh, glória! Milhão de glória! Aleluia. Se você trouxe o casal, igual o Michael, o casal é o glória a Deus e o aleluia. Pode soltar o glória a Deus e o aleluia. Aleluia. O casal. Trabalhamos em conjunto, né? 1 milhão de glória! Aleluia. Então esse texto que a gente leu vai nos relatar acerca de uma reunião que está tendo entre as pessoas da divindade. Para a gente entender isso, a gente precisa entender dois princípios. Primeiro, o princípio absoluto, que é na eternidade passada, é o céu pelo lado de dentro. E está lá em João capítulo 1, versículo 1. Vou colocar aqui, tá? Princípio absoluto. João 1, Salmo 90, verso 2. João, capítulo 1, versículo 1. Esse princípio, ele é antes de Gênesis 1:1. Antes de Gênesis 1, versículo 1, já tem algo acontecendo no céu pelo lado de dentro, na eternidade passada. Por quê? Porque em João capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: no princípio era o Verbo. O Verbo
estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, tem um princípio aqui, e esse princípio é o princípio absoluto. Princípio absoluto. Vamos repetir no 3? 1, 2, 3. Princípio absoluto. Então, esse princípio absoluto, ele é antes de Gênesis 1:1. E ele aconteceu na eternidade passada. Salmo 90, Salmo de número 90, versículo de número 2. Pode ler, mano. Antes os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e eternidade e eternidade, tu és. Glória a Deus. Então, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Nesse princípio, a gente vai encontrar Deus na sua essência. Na sua essência, onde as pessoas da divindade, tanto Pai, como Filho, como Espírito, eles têm o nome de Jeová. O mesmo nome. Então esse princípio ele é anterior a Gênesis 1:1. Deus ele está na sua essência. Deus ele está na sua totalidade. E aí ele vai começar a arquitetar, vai começar a fazer os seus projetos, e vai começar, a partir desse momento, vai começar um outro princípio, que é o princípio criacional, que aí é Gênesis 1:1 com João 2:3. João 1, 2 e 3. Princípio criacional. Gênesis 1:1. Só um momento. Com João 1, 2 e 3. Pode falar. Como princípio criacional, né? Pode ler? Espera aí que nós vamos chegar lá. Nós já vamos chegar lá. Não vai cortar caminho, né, varão? Calma, não vai cortar caminho. Vamos devagar. Gênesis 1, então nós estamos na sintonia, varão. Coisa linda. Gênesis 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, em princípio, Deus criou. Então, vai começar agora um princípio criacional. Que esse texto aqui é junto com João capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Quem está em João ainda? Tem alguém? Amém.
Então, esses textos estão apontando para Cristo, está dizendo que ele era desde o princípio, e ele estava na criação junto com Deus. Então Deus ele vai começar a criar. Vai criar no primeiro dia, vai criar no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. E o texto que a gente leu, você vai observar lá que está assim, ó. Façamos. Observa que no versículo de número 3, Deus vai começar falando assim, ó. Haja. Meu Deus, Ele vai fazer, e as coisas que ele vem fazendo no primeiro dia, no segundo dia, ele vem dizendo, haja, do verbo haver, ou seja, exista. Só que o homem, ele vai falar, façamos, porque precisa de uma reunião para fazer o homem. meu Deus. Precisa de uma reunião para fazer o homem. E Deus já sabe que vai ter uma queda angelical. No Gênesis 1, 26 e 27, ele já sabe que já criou os anjos, e ele já sabe que vai estar tendo uma rebelião no céu. Vai estar tendo uma queda angelical. Mas Deus, ele já sabia de tudo isso na sua presciência, e agora ele vai começar a criar. Vai começar a criar o homem. Ele vai dizer, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança. Então, nesse princípio criacional, ele vai ter Deus vai ter um outro nome. Você achou bonita, Varão, minha letra? 1 milhão de glória. 2. Aleluia. Então, Deus vai se chamar, porque eles fizeram uma reunião e fizeram ali um contrato que Deus ele ia se chamar de ancião de dias. Está em Daniel, capítulo 7, versículo 9. Daniel capítulo 7, versículo 13. E Daniel capítulo 7, versículo 22. Tem que colocar a Bíblia, né, mano? Fazer a Bíblia bem explicadinho. Daniel capítulo de número 7. Abre para confirmar. Abre para confirmar. Daniel 7, versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos muitos tronos. O ancião de dias se assentou. Aleluia. Seu vestido era branco como a neve, o cabelo a linda lã. Todos chamavam-se roda dele fogo ardente. Meu Deus. Então, o pai chama ancião de dias. É o nome do pai. Glória a Deus. Isso no princípio criacional. Aí Deus vai assumir esse nome aqui. Ancião de dias. O filho vai se chamar imagem. Imagem. Que aí entre o texto que você falou, Colossenses 1,15, entendeu? Porque a gente não pode cortar caminho. Lê lá agora, varão. Lê lá. Pode ler. Opa.
Colossenses 1,15. Ele é a imagem de Deus invisível. Vai. Primogênito sobre toda a criação. Meu Deus. Continua, mestre. Continua. Que é bonito esse texto, hein? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Então esse versículo atesta que ele está no princípio, primeiro, absoluto, e atesta que ele está também no princípio criacional. Por quê? Porque todas as coisas foram criadas por ele, e através dele foram feitas todas as coisas. Então, o outro nome que ele tem aqui é Verbo, que está em João 1,1, que foi onde a gente leu. O outro nome é Sabedoria. Sabedoria, Provérbios 8. Provérbios capítulo de número 8, versículo 22 ao versículo de número 31. Que a gente vai fazer a leitura desse texto. 22 ao 31. E o Espírito de Jeová. Está em Isaías 61. Provérbios 8, do 22 ao 31, o nome é Sabedoria. O Espírito de Jeová, Isaías 61, vou repetir. Deus, ancião de dias, Daniel 7, 9, 13 e 22. O Filho, imagem, Colossenses 1,15. Verbo, João 1,1. Sabedoria, Provérbios 8, do 22 ao 31. E o Espírito de Jeová, Isaías 61, versículo de número 1. Aí a pergunta que surge, a gente entendendo isso, a pergunta que surge, Deus, ele vai primeiro criar o homem. Ele vai primeiro criar. Anota aí a palavra, criar. Ele cria. E a palavra é bará. É, bará. Bará. Hebraico, você sabe. Criar, bará. A pergunta que surge, eu sei que você está para me ajudar. A pergunta que surge é: onde Deus criou o homem? Por quê? Primeiro ele criou, depois ele formou. Então Deus tem um laboratório. Deus tem um laboratório. O laboratório de Deus está em Provérbios capítulo de número 8. Vamos lá. Provérbio está na Bíblia, capítulo 8, do 22 ao 31. A gente vai lá. No laboratório. Meu Deus! No laboratório. Ele vai criar do inexistente. Vai criar daquilo que não existe. Então ele vai entrar no seu laboratório. Provérbios 8, 31. Meu Deus, vou ler, velho. Olha aí. Está falando de Cristo. Provérbios 8. Vamos ler primeiro 31, que está aí a palavra que a gente vai pegar primeiro. 8:31. Voltando seu grupo habitado,
e achando as minhas delícias com os homens. Glória a Deus. Então, no seu mundo habitável. Assim dá para enxergar melhor? Tem que virar para cá? Ah, meu, opa. Tá tão lindo hoje. São seus olhos, varão. Glória a Deus. Então, Deus tem um lugar secreto. Só Deus conhece esse lugar. Os anjos não conheciam esse lugar. Não conhecia os serafins, os querubins, os arcanjos, os anjos. Não conhecia, nem o querubim ungido. Só ele que conhecia. Só ele conhecia o lugar secreto de Deus. Que antes da rebelião, é chamado também, de regiões celestiais. Essa é chamada também de Bazã. De Vale da sombra da morte. Salmo 23. Salmo 23. O vale da sombra da morte. Tem outro nome também. Quer ir lá? Quer ir lá? Eu vou falar. Se você for lá, eu falo. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 16. Vamos lá. Coisa boa é a Bíblia. 6,16. 1 Timóteo. Aquele que tem, Timóteo 6,16. Lê com força, varão, lê com força. Aquele que tem, ele só a imortalidade. Segura. Aquele que o quê? Mas quem que é? Só ele. Só ele que conhece esse lugar. Só ele que conhece esse lugar. Tá na Bíblia, varão. Tá na Bíblia. Tá aí. Apareceu não. A minha é igual a sua, é da Conde. A minha é da... A imortalidade. E habita na luz inacessível. E habita na luz inacessível. Inacessível. Só ele pode acessar. Só ele que tem o acesso. Só ele que tem o caminho. Só ele que sabe chegar naquele lugar. Só ele que sabe chegar naquele lugar. Sabe o que ele estava fazendo naquele lugar? Estava criando. Ele estava criando o quê, mestre? Estava criando eu e você, varão. Meu Deus do céu. Aleluia. Então é regiões celestiais. Vou voltar, tá? Regiões celestiais antes da queda. Bazã, vale da sombra da morte, mundo habitável e lugar inacessível. Agora vamos voltar para o versículo de número 22. Provérbios 8, versículo de número 22 ao versículo de número 31. Se tiver o casal aí, você pode liberar o casal também. Se liberar o casal, fica melhor. Se liberar o casal, não prende o casal não, solta o casal. Solta o casal, não pode prender o casal. O casal ele trabalha em unidade, né? Em unidade. Você tá tão lindo hoje, mestre. São seus olhos, varão, meu Deus. Trouxe minha sogra, hein? Eu trouxe minha sogra. Minha sogra veio ali para dar glória com a gente hoje. Esse é o varão aprovado, hein? Meu Deus. Trouxe a sogra. Todo mundo aqui apanhou hoje, mestre? Eu tô desenrolando as tranças e trazendo a sogra. Meu Deus. Ô glória. 22, né, varão? Pode ler? Pode ler, a partir do versículo de número 22. Deus abençoe. Deus abençoe, meu amigo. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas.
Antes do quê? Das suas obras mais antigas. Então é lá no princípio, né? Antes das suas obras, é o Colossenses, antes de todas as coisas. Correto, continua. Foi formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Meu Deus, tá apontando para Cristo, né? Tá apontando para Cristo. Continua lendo. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos montes, de existirem colinas, eu existia. Então você observa, segura. Você observa que está falando de Cristo, que é a sabedoria no princípio absoluto, que é antes de Gênesis 1:1. E aí, ele é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, que Deus ele é um Deus transcendente e é um Deus imanente. Como assim? É um Deus transcendente e é um Deus imanente. Porque na transcendência, ele vem de cima para baixo e vai criar. Na imanência, ele pega na lateral e vai se envolver com aquilo que ele cria. Meu Deus. Para de graça. Tá no texto aí, tá nesse texto aí. Tá no texto. Eu não consigo entender, velho. Não tem tempo de anotar. Ó, na transcendência, ele é um Deus que ele cria. Transcendente, transcendental. Ele cria e ele é absoluto na sua criação, certo? Mas ele é um Deus imanente. Por quê? Se você ler o texto, você vai ver que ele se envolve com a sua criação. Ele se envolve comigo e com você e quer que eu e você a gente esteja envolvido com ele. Meu Deus do céu. Oh, glória. Então, imanência tem a ver com envolvimento. Com envolvimento, com relacionamento. É isso aí. Então, esse Deus transcendente se relaciona comigo. Se relaciona comigo e com você e ele te ouve, varão. Ele te ouve, ele me ouve. Meu Deus, lembra até um pouco a cruz. Então, lembra a cruz, né? Porque já está apontando para lá também. Pode continuar, mas eu Pode, vai. onde eu estava aqui, ó. Você estava no 24, né? Então vamos lá. Não, eu estava no 26 mesmo. 26. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, Nem o pó com que formou o mundo. Então, ele está criando no mundo habitável. Primeiro ele está criando nesse lugar, no mundo habitável, antes de fazer, trazer a formação, que é Gênesis 2:7. Vai. quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar, ele dá um limite para o mar. Né? Dá o limite para o mar. Fala, vem até aqui, só até aqui que dá para você ir. Para que as águas não violassem sua ordem. Então as águas são obedientes. Obedece. Tudo obedece. A água obedece, a natureza obedece. Eu e você, a gente tem que obedecer também. Os anjos obedecem. O céu obedece, a terra obedece, o mar obedece. Tudo obedece. É o exército. É o exército, os exércitos de Deus, né? Os anjos, a natureza, a igreja. São alguns exércitos de Deus. Tem. Tem. Ele está aqui, está na minha frente. Está na minha frente. Primeiro ouve, depois você fala. Continua, mestre, a leitura. Vai. Vou voltar aqui para o versículo 28. 28. Quando colocou as nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. Olha aí. E era o seu arquiteto. E era o seu arquiteto. Em outra tradução vai estar, e era o seu aluno. Tá vendo? Primeiro é aluno, depois é mestre, né? Primeiro começa no ministério da bacia e da toalha. Glória a Deus. Até Jesus senta para aprender. Tem gente que já quer começar. Já quer começar ensinando. Coisa boa é criar raiz, né? Vir por baixo.
Coisa boa aqui é a raiz. Coisa boa é vir por baixo. Ó, no 30. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. E eu diariamente o seu deleite, divertindo-me diante dele em todo o tempo. Divertindo-me em todo o tempo. Então você observa que o homem ele está sendo criado. O homem está sendo criado no mundo habitável. Está lá na região inacessível. Só Deus que tem esse acesso. E agora ele vai começar a criar. Aí ele vai criar um, vai criar outro, vai criar o outro, vai fazendo suas experiências, vai fazendo seus rascunhos, rascunha daqui, rascunha dali. Aí ele começa a observar que um ficou com um pé maior que o outro. Começou a observar que um ficou ruivo, outro ficou mais escurinho, outro ficou mais clarinho. Um ficou com a barba falhada, um ficou mais narigudo assim, tipo eu. Meu Deus! E aí ele vai observando que tem alguns que tem defeito. Tem alguns que vai ter os seus defeitos, tem os defeitos. Só que a sabedoria, ela intervém nesse momento. Ela vai intervir no versículo de número 31. Versículo de número 31, vê aí, confere aí. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Então ele se alegrava, a sabedoria, ela se alegrava, ela brincava com aquilo que Deus tinha criado, com os homens, pode ver que está aí, filhos dos homens, com os filhos dos homens. Mas como filhos dos homens, sendo que os homens não tinham sido criados ainda? Porque não tem terra. Meu Deus! Então, ó, ele está lá brincando, tá brincando. Tem um aqui que é ruivo, tem um aqui que ele está brincando, tem outro aqui que é o azulzinho, tem outro que é o moreninho, tem outro que é o ruivo, e ele tá brincando, tá se deleitando com aquilo que Deus criou. Só que Deus fala assim, ó, eu estou procurando a imagem perfeita. Deus está procurando a imagem perfeita, e Deus fica procurando a imagem perfeita, fica procurando a imagem perfeita, até que ele olha para a sabedoria, que é Cristo. Que a gente leu Colossenses 1,15, que é a imagem do Deus vivo. Aí quando ele olha para a imagem do Deus vivo, ele fala, achei, eu vou fazer conforme a imagem. Ah, meu Deus do céu, vou fazer conforme essa imagem, a imagem perfeita. Ele vai ver que aqueles têm o defeito, e ele vai falar, vou jogar fora esses daqui, né? Esses daqui tá com defeito. Aí a sabedoria vai olhar, vai falar assim, mas eu já brinquei tanto com eles. Eu me apaixonei por eles. Mas eu amo tanto eles. Eu já amei eles. Não joga eles fora não, pai. Não joga eles fora não, pai. Ali no meio tá o Michael, pai. Ali no meio tá o Crisma, pai. Ali no meio tá o Fábio, tá o Ronaldo. Ali no meio tá o Ricardo. Não joga eles fora não. Eles têm defeito, mas eu dou jeito no defeito deles. Eles têm imperfeições, mas eu corrijo essas imperfeições dele. Meu Deus do céu. Com amor eterno te amei. Jeremias, coloca aí em Jeremias capítulo 31. Olha aí. Olha aí. A graça de Deus está aqui, hein? A graça de Deus está nesse lugar por intermédio da palavra. Jeremias 31, 3. Ó, pareceu o calvinista aí. Meu Deus. O Senhor me apareceu no passado dizendo, eu a amei com amor eterno. Meu Deus. Lê na outra tradução. Ao muito fiel
Senhor me apareceu dizendo, pois que o amor eterno te amei, também com amorável dignidade te atraí. Com amor eterno te amei, e com a minha benignidade te atraí. Ele não começou a te amar agora, ele já te amava, aleluia, antes de você estar no ventre da sua mãe. E é igual Jeremias, Jeremias capítulo 1, versículo 5, lê aí. Jeremias quando? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Meu Deus, antes de formá-lo no ventre, Antes de formar no ventre, com amor eterno te amei. Antes de formar você no ventre, com amor eterno eu te amei. Você me ama agora, mas eu te amei primeiro. Meu Deus do céu. Você me ama agora, mas eu te amei primeiro. Porque eu e você, a gente era inimigo dele. A gente era inimigo. Efésios 2, versículo 1. Glória a Deus. ainda está aqui, Efésios 10. Ele te ama. 2:1. Para Deus, não tem lata de lixo. Oleiro não trabalha com lata de lixo. Não trabalha com lata de lixo. Oleiro não. Oleiro não. Porque tudo para ele é aproveitável. Ele aproveita. Ele vai transformar os defeitos. É reciclável. Ele é o Deus reciclador. Ele reciclou a minha vida e reciclou a sua vida. Ele reciclou nós. Você lembra quando você era feinho, bonito? Quando você chegou na presença de Deus, deu uma melhoradinha, né? Por quê? Por quê? Porque ele é o Deus reciclador. E aí a gente entende em que tempo, a gente entende o versículo de João 3,16. É agora. João 3,16 é agora. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele amou nesse tempo aí. Ele amou minha vida e a sua vida. Antes de me formar. Antes de te formar. Já te amava. Foi nesse tempo aí também. Não foi agora. Não foi agora que você recebeu a sua unção ministerial. Opa, agora ele só confirmou. Agora o pastor só confirmou uma coisa que Deus já tinha com você antes da fundação do mundo. Na eternidade, oh meu Deus do céu, no princípio criacional, ele já sabia que você ia ser o que você é hoje. Mais do que você vai ser, ele pode te levar. Você tem todos os atalhos, mestre. Estou aprendendo com o mestre. Vamos ler o aprovado aqui, ó. Efésios 1,4, lê aí, varão. Bora, senhor. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você viu a ordenança? Para sermos santos e irrepreensíveis. Não pode andar de qualquer maneira. Tem que ser santo e irrepreensível. 7 bênçãos. É as bênçãos. Então ele observava que eles tinham os defeitos dele. Tem também o Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, versículo de número 29. Porque Dantes quando? No princípio absoluto, Na eternidade passada ele conheceu eu e você, ele já nos conhecia. Ele já sabia que alguns ia ter alguns defeitos. essa predestinação, mestre, aqui. Meu Deus, ele predestinou, é um predestino. Mas é destino? É um predestino. A salvação Não é o destino, é o predestino. Tá cheio de calvinista aqui. Então ele está procurando a imagem perfeita. Ele está vendo que está cheio de defeito, tudo cheio de defeito. E aí ele sabe que tem uns que
vai beber um negocinho a mais. Ele sabe que tem outros que vai fazer algumas, um Danone, né? Tem alguns que vão beber uns Danone a mais. Tem alguns que vão se perder no meio do caminho. Ele sabe que tem uns que vão partir para outro caminho, mas ele já amou. Ele ama com amor, ó. Te ama, Davi, glória. Olha a extensão do amor de Deus. Olha, Paulo fala da largura. Da largura tá na mão aqui, ó. A largura vai de Gênesis, vai de Adão até a cruz. O comprimento vai da cruz até mim, até você. Na cabeça, de cima para baixo, fala do céu, que o amor vem do céu, porque a altura do amor de Deus vem de lá de cima, e a profundidade vai até o lixo que eu e você estava. Ele desce no lugar da minha e da sua queda. Ele anda ele busca o caído. Enquanto eu e você não quer saber de ninguém que está caído na beira do caminho, ele quer. Ele estende a mão, ele ensinou a mim e a você a estender a mão para o caído. Aleluia. Ele estava em busca da imagem perfeita, em busca da imagem perfeita. Ele foi lá em Hebreus 10:5. Hebreus capítulo 10, versículo de número 5. Ó. Ó. Ele está criando o homem, está olhando para a imagem perfeita, porque o corpo já está preparado, o corpo de Cristo já está preparado. Ele está olhando, ele sabe, ó, vai se perder no meio do caminho, mas eu vou transformar a vida dele, vou transformar a vida dela, eu vou resgatar ele, eu vou tirar ele do lamaçal do pecado, eu vou tirar ela do lamaçal do pecado, eu vou aperfeiçoar a vida deles, e eles vão chegar até a estatura de varão perfeito. A pessoa estava lá no risca-faca, no ralabucho, na esquina da nega. No bar da loira, já amava. No bar da loira, tava lá na nenê da Vila Matilde. Tava lá no samba, no pagodão, tava lá na vai-vai, tava lá no carnaval se perdendo, tava lá na boate, tava lá onde você tava, mas ele já te amou, ele foi lá te buscar nesse lugar, ele trouxe você até aqui nessa noite para ouvir, aprender da palavra, ser aperfeiçoado pela palavra de Deus. Esse Deus é maravilhoso, meu Deus do céu. Aí ele encontrou, mesmo com os problemas que a gente tinha, ele nos encontrou, ele veio até nós. Não foi a gente não queria nem saber. Foi não. Foi ele que veio atrás de nós. Ele nos buscou, né? O lamaçal do pecado, procurou nós. O Adão não caiu, ele não liberou a voz? Adão caiu, ele liberou a voz foi atrás de Adão. Adão queria se distanciar. Ele está querendo saber, ó Adão, eu não quero saber da distância, eu não quero saber onde você caiu, eu quero saber a distância que você está tomando de mim. Aonde eu e você, a gente quiser fugir, quiser se esconder, a gente não consegue. Lê aí, tá na Bíblia, lê aí no Salmo 139. Deus estava tentando produzir. Era o Adão chamando ele? Chamando, né? Agora ele quebrou a comunhão. A comunhão era ligada direto no Espírito. Ele chegava, Deus chegava e Adão já sabia, na viração do dia, certo? Só que aí com o pecado vai quebrar a comunhão, vai cortar a comunhão. Cortou a comunhão, agora ele precisa usar de outra forma para falar com Adão. Agora ele vai ser pela voz, a voz procura, a voz dele te procura. Não tenta se esconder não, que a voz dele te procura. A voz dele te procura, a voz dele te acha. Por isso que no Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvido. E ouvir a palavra de Deus, pelo ouvido. Por quê? Porque pelo ouvido vai entrar pela sua faculdade do corpo, vai mexer com o seu intelecto, sensibilidade, faculdade do corpo. Parou. E vai mexer com as suas faculdades, vai mexer com as suas emoções,
vai mexer com as suas emoções, aí você vai começar a chorar, vai ferir a sua consciência, você vai falar, o que eu estou fazendo aqui? É o filho pródigo e tomando em si, eita glória, e caindo em si, aí você cai em si, aí você tem que voltar, tem que fazer o caminho de volta para casa, e o pai está de braços abertos para você, meu Deus do céu, oh glória, aleluia. Então o corpo está preparado, vai no Salmo 139, minha mente está pegando fogo. Conhece o meu assentar e o meu levantar, e longe entende os meus pensamentos, é o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, em que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor conhece. Cercasse em volta e puseste sobre mim a tua mão, tal ciência para mim maravilhosa, tão alto que não posso aqui. Para onde me irei do teu espírito? Para onde me irei do teu espírito? Vai. Ou para onde fugirei da tua face? Eu subi do céu, ali estás. Se fizer o Senhor a minha cama, eis que ali estás também. Tomar as asas da alva e habitar nas cidades do mar. Tá bom. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Tá bom. Maravilha. Você viu? Se ele subir até o céu, ele vai ser encontrado. Se ele for nas profundezas, ou seja, lá no Sheol, lá no inferno, Deus acha ele. O amor dele nos constrange, o amor dele nos faz voltar. Ele não vai nos encontrar toda vez que a gente tentar fugir da presença dele, ele vai nos achar. Mas por que Adão estava se escondendo, velho? Tentando se esconder. O Adão? Esse né? Aleluia. Porque quando a gente erra, a gente quer fugir, quer se esconder. Toda vez que você errar, a gente quer se esconder. A gente quer correr, a gente não quer voltar e se arrepender. Ninguém quer voltar e se arrepender. A gente quer fugir, quer sair de perto. Tava vendo. Agora tá vendo você. Você tá vendo com chama de fogo, varão. Bate nele, mestre. Tô louco para pegar ele. Glória a Deus. A imagem perfeita. Então tá lá, a imagem perfeita. O corpo preparado. Ele tá lá então com o corpo de Cristo foi preparado por Deus. Deus preparou esse corpo, que é a imagem, que fala também da encarnação, que é Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Tem os sábios entendidos aqui, hein? Tá tendo. Assim, e há 10 anos também, assim, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Pode ler. Até o 10. Pode ver que ele tem no versículo 6, versículo de número 6. Olha aí. Ô glória. Deus abençoe. Deus abençoe. Vai ter show, Pio! Milhão de glória! Eu vou ler para ela Cantares capítulo 7, quando chegar em casa.
Glória a Deus. Isso. Versículo 6 diz assim, ó. Que sendo em forma de Deus, ou seja, ele tinha uma forma, né? A palavra a gente já aprendeu lá, a palavra é morfe. Tem a forma de Deus. No versículo de número 7, ele assumiu a condição de servo. E depois ele assumiu a forma de homem. Por quê? Porque ele precisa agora, ele vai encarnar, ele precisa do corpo. Que o nosso corpo é o nosso passaporte. Passaporte para estar na terra. Meu Deus. Salmo 24, versículo 1, a terra é nossa. A terra é o nosso lugar de domicílio. A terra é o nosso lugar de habitação. A terra não é lugar dos demônios. Não. Não. Não é lugar dos demônios. Foi enxerido, velho. Não é. Então, eles precisam do corpo. Queria dar a Jesus aqui, né? Precisa do corpo para poder agir. Ó, quando houve a rebelião, a queda angelical, ele caiu por terra e não na terra. Caiu por terra e não na terra. Onde ele caiu? Nas regiões celestiais. Por isso que eu falei as regiões celestiais antes da queda. Depois da queda, a região de domicílio deles é as regiões celestiais. Ou seja, a terra é nossa. Tem uma autoridade sobre as nossas vidas, porque a gente tem um passaporte, a gente tem um corpo. Nós temos o corpo, ou seja, para ele entrar, fazer alguma coisa na vida de alguém, ele precisa de uma brecha. Ele sempre vai precisar da brecha. Você pode ver que Cristo ele entra pela porta, mas ele precisa da brecha. Precisa da brecha. Então se a gente não dá brecha, a gente tem autoridade para expulsar, para mandar para o seu lugar de domicílio, para mandar ainda mais além, para o abismo. Tá aí um segredo para mim e para você na batalha espiritual contra os anjos caídos. Tá todo mundo com medo de ir pro abismo, porque ele sabe, se eu e você mandar ele pro abismo agora, a gente vai mandar ele para onde ele tem que ir antes do tempo. Lá não sai mais não? De lá não sai mais, de lá já era. Esse negócio tá amarrado, é? Não precisa amarrar, manda pro abismo. Manda pro abismo. Ó, não precisa mandar ficar amarrado, não precisa ficar fazendo entrevista. Tem gente que entrevista. Da onde que você veio? O que você está fazendo com ela? Misericórdia. Batendo papo com ele. Batendo papo. Só que lê João 8,44. João 8,44. Por isso que a gente não. Minha mente está fervendo, varão, de Bíblia hoje. Meu Deus! Oh, glória! Eu vim para falar da Bíblia. Aleluia. Acabei com as cordas dos vasos. É o pai da mentira? É esse versículo aí, tá certo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus ele fala assim, ó: em verdade te digo. Ele está dizendo, eu sou a verdade e atesto a verdade. Só que ele não, ele é o pai da mentira. Aí para que você vai pegar uma pessoa possessa pelo demônio, uma pessoa e vai ficar entrevistando, perguntar de onde veio, onde está agindo, o que está fazendo por detrás? Tem isso, velho? Tem, ainda o povo ainda filma, viu? Tem entrevista?
Tem entrevista com o vampiro. Tem entrevista com o vampiro e o povo ainda filma. Ainda filma pra... Deixa quieto. Isso aí eu falei na outra aula. Agora não é mais entrevista, não é podcast. Eles estão me curiosos que a piedade terra era nosso Jesus. Então o corpo está preparado. Aí ele vai... Primeiro ele cria o homem. Quando ele cria o homem, ele vai colocar nesse homem, vai fazer esse homem ele tripartido, né? Como assim, velho? Vai fazer ele de espírito e alma e corpo, né? 3 em 1? 3 em 1. Vou vir daqui. Ele vai fazer lá. Essa daqui é a tricotomia humana. Que é Gênesis 2:7. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7. Tomou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seu nariz o nome da vida, como alma de 1 Tessalonicenses, agora ele vai formar. Cinco 23. E Hebreus 4:12. 1 Tessalonicenses. Vamos com calma lá no versículo do Gênesis, capítulo 2. Vamos voltar lá? Olha, agora ele sai da criação e vai formar. E essa palavra formar, ela está atrelada a apalpar. Ele põe a mão. Ele põe a mão para moldar, para fazer o boneco. Primeiro ele forma, e agora ele vai fazer com as suas mãos, né? Vai formar, vai colocar para fora o projeto. E aí ele vai fazer lá o homem, o boneco. Aí Gênesis 2:7. E formou o Senhor Jeová o homem do pó da terra. Agora a matéria já é existente, que é o assá. Agora ele vai formar do existente. É o corpo humano. É o boneco. A parte que Deus formou aqui, então, é o corpo do pó da terra. Aí ele vai soprar nas suas narinas. Aqui, ó. Vai soprar aqui o espírito. E aí vai se tornar uma alma, né? Vai soprar o espírito. Soprar o espírito humano nas suas narinas. E aí a gente leu lá 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A gente vai fazer a leitura desse livro, desse versículo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23.
Então, todo o vosso... Por Gênesis 2:7, ele vai vir pelo corpo, formou o corpo. Aí vai soprar o espírito e aí vai se tornar alma vivente. Em 1 Tessalonicenses 5:23, ele vai começar pelo espírito, né? Primeira Tessalonicenses 5:23. Lê aí, ô Marcos, você está aí? O próprio Deus da paz também todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e ou seja, ele criou o ser humano tripartido, de 3 partes. Essa aqui é a tricotomia humana, né? Mas quando tá só o boneco, ele vai soprar. O boneco é o corpo. O corpo ainda, ele não se movimenta. Tá lá só o corpo, certo? O corpo não vai se movimentar. Aí Deus, ele vai pegar e vai soprar o espírito. Em Zacarias 12. Zacarias 12, versículo 1. Vê aí, varão. Lembrando que Gênesis, capítulo 1, Zacarias 12. Lembrando que Gênesis, capítulo 1, versículo de número 2, fala que o Espírito, ele pairava, né? E pairar quer dizer que ele se movimenta. Ele é um espírito que se movimenta. E o boneco aqui, ó, ele tá parado, ele ainda não se move. Aí ele vai fazer o que aí, Michael? Em Zacarias 12:1. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Então ele sopra e forma o espírito dentro do homem. Ou seja, aquele boneco que estava parado, agora ele vai se movimentar. O boneco que estava parado foi criado e foi formado. Agora ele vai começar no movimento, porque o espírito é do movimento, ele não fica parado. Ele não fica parado. Você pode ver, ele é pentecostal. O espírito, ele gosta que as pessoas ficam se movimentando, né? Não gosta que a gente fica só ouvindo e fica com um casal parado dentro da boca. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, ele vai soprar o ruach, né? Como é que é? Ruach. Como que escreve isso aí, mestre? Ruach. Não, mestre. Olha lá. Ruach aqui, ele soprou. É o espírito, né? O sopro. O sopro. É porque o Espírito é Deus, né? E ele está dentro. Está dentro de mim, está dentro de você. Tem concordância, né?
interessante aqui que no Espírito, ele vai colocar o livro, né? No Espírito está o livro. O livro. Que é o Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Olha aí. Porquanto tu formaste os meus rins e me tecestes. É a prova que Deus, ele está, né, entrelaçando, é o tecelão. É o tecelão que vai tecendo, vai tecendo, vai tecendo. E aí ele está criando nessa parte, né? Eu te louvarei porque me formaste de um modo maravilhoso. As tuas obras são prodigiosas. E isto a minha alma o sabe muito bem. O versículo 15. Na formação, os meus ossos não foram encobertos de ti, quando em segredo fui modelado na profundeza da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, quando dia a dia, ou seja, nos dias da criação, nos 7 dias, ele estava lá, quando essas coisas foram escritas, e o Senhor estava criando, sendo formadas quando nenhuma delas ainda existia. Mas aqui no livro está o registro, né? Tá as informações que tem. No nosso DNA. Ou seja, Deus pegou algo eterno, algo dele, e colocou dentro de mim, dentro de você, que é o Espírito. E aí agora ele vai estar colocando o livro. Nesse livro aqui é a própria assinatura de Deus em mim e em você. Porque ele forma, ele cria, ele forma e ele ainda assina a sua criação. Ele assina. Por quê? Porque é ele está colocando no DNA do ser humano, foram encontrados alguns números. E esses números, eles os que mais se repetiam era 10, 6. Espera aí que eu errei. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6. 10, 5, 6, 5. A gente tem mais de 6 bilhões de células, trilhões de cromossomos e por aí vai. E o DNA do ser humano é tipo uma fita, e nessa fita ela tem os números. E os cientistas foram lá e começaram a estudar esses números e tal. E tem alguns alfabetos que esses alfabetos são pelas letras, né? Pelas letras, e tem números
E aí eles foram pesquisar no alfabeto hebraico. E no alfabeto hebraico, eles acharam o tetragrama, que é Yud Rei Vav Rei. Yud Rei Vav Rei, que é Y H W H. É o Yavé. Pode, Barão. As cores As cores do tabernáculo são as mesmas coisas, as cores do tabernáculo, ou seja, ele quis tabernacular dentro de mim, dentro de você. Aí tá lá assinado, tá assinado na criação, na formação do homem. Yud Rei Vav Rei, ou seja, Jeová. Ele me fez, eu e você, e agora ele assinou dentro de mim e de você a obra que ele criou. Aí eu começo a entender que eu e você, a gente tem um valor. Muitos vão dizer que a gente não tem valor, que a gente é obra do acaso, que a gente não deveria estar na presença de Deus, mas eu e você, a gente tem o nosso valor. O próprio Jeová, ele assinou na minha vida e na sua vida. E eu vou encerrar minha oportunidade. O relógio está errado. Vou encerrar minha oportunidade lendo Efésios, capítulo de número 2. A primeira vez que Deus escreveu não foi nas tábuas da lei. Não. Meu Deus. Foi no meu DNA e no seu DNA. Ele já escrevia assim: esse é meu, essa é minha, esses não podem se perder. Eles têm o meu nome, eles têm a minha assinatura. 1 milhão de glória. O relógio está errado, Dexter. É 8 horas. Efésios capítulo de número 2. Efésios 2, versículo 10. Lê mais alto, Barão. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos feituras criados. Feituras criados. A palavra feitura, ela tem o significado de poema. Feitura tem o significado de poema. Ou seja, ele não só escreveu na sua criação e na sua formação, ele continua escrevendo em mim e em você. Ele vira a página da minha vida e da sua vida. Talvez a gente se perdeu, a gente retrocedeu, a gente quis parar, mas ele continua escrevendo uma outra página da nossa vida, uma página em branco. Agora ele vai continuar escrevendo na minha e na sua vida. Por quê? Porque nós somos feitura de Deus, somos o poema de Deus. Ele está escrevendo na minha vida e na sua vida. Ele está escrevendo uma nova história para mim e para você. Ele está escrevendo uma nova história para sua casa. Ele está escrevendo uma nova história para sua família. Ele está escrevendo uma nova história no seu trabalho. Ele está refazendo você novamente. Ele está transformando você. Ele está te dando força. Ele está te restaurando. Alabadaracala mandaravassúria. Oh, glória, ele está escrevendo, enquanto você está chorando, ele está escrevendo, enquanto você está triste, ele está escrevendo, enquanto você está angustiado, ele está escrevendo, enquanto você quer parar, ele está escrevendo, ele está escrevendo uma nova página para a minha história e para a sua história. Aleluia. Nós somos a feitura de Deus. Nós somos um poema de Deus.
Amém? Ele é um poeta. A última. Ele é um poeta. É o tecelão, o poeta. Vai. Vai. É sobre essa escrita aí. Quando pega uma mulher no ato do adultério e ele está escrevendo. Ela pega no ato do adultério, mas ele está escrevendo. Ele está escrevendo. Estava perdido, mas ele estava escrevendo. De horror, história no filme de terror. Mas ele estava escrevendo. Oh, glória! Aleluia! Ele é capaz de escrever para nós um recomeço, uma nova história, uma nova trajetória para a minha vida e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a oportunidade. As palmas louvam o Senhor.